estudantes! Bem-vindos à aula número 2 de língua portuguesa. Tudo bem com vocês? De adequação pedagógica. Guardar aqui a minha máscara. Eu sou a professora Paola, que vou estar aqui com vocês hoje trabalhando sobre um texto, tá? Mas também terá mais estudante participando com a gente. Vamos ver? Olha lá. O Júlio também vai participar da aula com a gente. O Paulo, a Ana e a Laura, tá? Esses são os nossos colegas, que eles vão participar aqui fazendo perguntas e tirando dúvidas, tá bom? Mas antes da gente começar a nossa aula, é muito importante que vocês façam a higiene das mãos. Olha lá, eu vou passar o álcool. Mas vocês, é importante que, como vocês estão em casa, vai lá no banheiro e lava com bastante sabão, né? A ponta dos dedos, tudo para ficar higienizado. Mas caso não tenham, pode ser o álcool também, tá bom? E agora a gente vai ver a nossa rotina. O que nós vamos trabalhar hoje? Vamos lá? Primeiro, nós vamos separar os nossos materiais, tá? Já vou mostrar para vocês quais os materiais que nós vamos precisar separar aí. Depois, nós vamos recordar uma aula anterior, tá? Aí a leitura de um romance, que vai ser do Pequeno Príncipe, que é esse que está aqui. Uma atividade. Aí nós vamos ver o que é um romance. Que gênero textual é esse, tá? Uma atividade 2. Os elementos dessa narrativa, dessa história. Quais são os elementos que fazem parte dessa história? Também nós vamos aprender hoje. Daí teremos a atividade 3 e o nosso quiz, tá? Então agora, qual que é a primeira coisa lá da rotina mesmo? Materiais. Então vocês vão separar esses materiais. Um caderno, o lápis, a borracha, o apontador e o lápis de cor. Vou dar um tempinho para vocês separarem todo esse material, higienizar eles aí pertinho de vocês e a gente já volta.
Separaram o material, higienizaram, tudo ok? Que bom. Agora vocês peguem lá o caderno de vocês, que nós vamos fazer o nosso primeiro registro. Olhe lá, vocês vão colocar a data que vocês estão assistindo essa aula, tracinho LP, de língua portuguesa, tá? Então tem os lapisinhos ali apontando qual é a direção da escrita, tá bom? E vou dar mais um tempinho para vocês copiarem isso e a gente já volta. Registraram no caderno? Agora deixa o caderno de lado um pouquinho, que nós vamos retomar da aula passada. O que nós trabalhamos na aula passada, vocês lembram? Era o poema, né? A quadrinha. Então, quando lá, olha lá na tela, quantos versos tem a quadrinha? Que a quadrinha é formada de versos. E a segunda linha, na segunda linha e na quarta linha tem palavras que rimam. No caso desse daí, passeia e areia. Você ontem me falou que não anda nem passeia. Como é que hoje cedinho eu vi seu rastro na areia? Então, passeia e areia são duas palavras que rimam, por isso que é uma quadrinha, né? Isso nós vimos na aula passada. Mas hoje nós vamos ver outro gênero textual, que é a leitura de um romance, de um fragmento. O que é um fragmento? É um pedaço, né? Porque ele foi retirado de um livro, então nós vamos ver apenas um pedaço, um fragmento, tá? Da história do Pequeno Príncipe, que é esse que está aqui na mesa, ó, que vocês estão vendo, tá bom? Então, ó, tem uma colega que tem uma dúvida. Olha lá a dúvida dela. O que é um romance? Vocês sabem o que é um romance? Romance é uma história, né? Que sempre tem um herói ou uma heroína
tem um personagem principal e as outras pessoas, né, vivem ali, a história se passa em algum lugar, em um tempo, às vezes pode ser antigamente, pode ser um tempo atual, tá? Isso é um romance. Um exemplo disso é a história do Pequeno Príncipe, é esse livro aqui. Vocês já ouviram falar do livro do Pequeno Príncipe? Então, hoje nós vamos trabalhar com ele, tá? E o Pequeno Príncipe é um romance, tem um personagem principal e outros personagens que a gente vai conhecer. Vamos lá. Quem que escreveu o romance do Pequeno Príncipe? Olha ali o autor, tá? Então, ele foi o escritor que escreveu toda a história. Ah, e um detalhe, ele também fez o desenho, ele que ilustrou o livro, tá? É bem interessante. Vale a pena a leitura. Então, nós vamos ver lá agora um pedaço da história que foi retirado do livro. Não é todo o livro, tá? Mas é apenas um pedaço. Então, o Pequeno Príncipe. Bom dia, disse a raposa. Apareceu mais uma pessoa na história, a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Ele olhou, ele respondeu, mas ele não viu. Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Ah, ela estava debaixo de uma macieira. Então, o Pequeno Príncipe ouviu. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Ele olhou à sua volta e não viu nada. Eu estou aqui, disse a voz, que estava debaixo de uma macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita, o príncipezinho falou para a raposa. Vamos continuar? Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs. Príncipezinho, estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Não me cativaram ainda? Uma palavra diferente. Ah, desculpe, disse o príncipezinho. Após uma reflexão, acrescentou. Que quer dizer cativar? Então a raposa disse o que para o príncipe? Olha lá, vamos ler novamente? Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo? Propôs o príncipezinho. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o príncipezinho. Após uma reflexão, acrescentou. O que quer dizer cativar? Vamos continuar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o príncipezinho. Que quer dizer cativar? Perguntou de novo. Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É bem incômodo. Criam galinhas também. É a única coisa interessante que eles fazem. Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É bem incômodo. Criam galinhas também. É a única coisa interessante que eles fazem. Tu procuras galinha? Não, disse o príncipezinho. Eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Então a raposa perguntou, né, pro príncipezinho. O príncipezinho perguntou para a raposa, desculpe, tu procuras galinha? Não, disse o príncipezinho, eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? Ele ainda estava lá, ó, pensando o que quer dizer cativar. É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Gostaram? Isso é apenas um pedaço da história do Pequeno Príncipe, né? Ainda tem mais, mas hoje a gente só vai ver esse fragmento, esse pedaço. Mas lembra que eu falei para vocês que a história do Pequeno Príncipe é um romance?
Então, o que que é o romance? Qual é as características do romance? Tá? Vamos ver? Olha lá. É um gênero textual com narrativa longa. O que quer dizer isso? Que é uma história longa. Então, tem um livro, né? E ele tem narrativas longas, organizadas em parágrafos, com diálogo, né? Diferente da quadrinha que a gente viu na aula passada, que era por verso, certo? Ele é escrito em prosa, isso que eu já falei para vocês. Tem parágrafo, é um texto, tem diálogo entre os personagens, descrevem também os personagens, a roupa que eles estão usando, né? Como eles são, qual é a sua personalidade, certo? É um texto imaginado e inventado pelo autor. Então, esse texto é o autor que inventa ou imagina e escreve essa narrativa. Isso é um romance, certo? Agora nós vamos ver mais alguns elementos, algumas coisas sobre o texto, certo? Olha lá. Pensando sobre o texto. Tinha uma pergunta lá quando a gente leu que sempre o Pequeno Príncipe, o príncipezinho, fazia para a raposa. Ele queria saber o que era a dúvida dele? Vocês lembram? Qual que era a dúvida dele que ele sempre pergunta e que a raposa disse para ele? Olha lá. Você sabe o que é cativar? Lembra que ele perguntava? O que é cativar? O que é cativar? Que ela respondeu que era criar laços? Cativar é mais do que isso. Vamos ver? Olha lá. Cativar é ganhar a simpatia, é conquistar alguém. É você querer muito bem essa pessoa e a pessoa também querer muito bem você. E daí vocês criam laços, vocês ganham a simpatia e conquistam essa pessoa. Tá? Então, isso que significa a palavra cativar. É você criar laços. É aquela pessoa que é muito sua amiga, ou que você gosta muito dela e ela gosta de você, tá? É porque você cativou essa pessoa. Você ganhou a simpatia dessa pessoa, você conquistou essa pessoa. Então pense aí, quem que vocês têm que é muito amigo de vocês e que vocês gostam muito, que essa pessoa foi cativada por você e você por ela, certo? Então, para ficar registrado aí no caderno de vocês, peguem lá o caderno, que vocês já colocaram a data, colocaram a aula, língua portuguesa, tá? E copiem aí essa parte vermelha no caderno de vocês. Cativar é ganhar a simpatia, conquistar alguém, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já volto.
Copiaram aí no caderno? Então, que era a dúvida, né, do Pequeno Príncipe. Ele ficou com essa dúvida, ele falava para a raposa, o que é cativar? E a raposa dizia que ele tinha que cativar ela, ou seja, ganhar a simpatia dela, conquistar ela, para eles terem um laço, criarem laço, certo? Então, copiaram aí bonitinho no caderno. Agora nós vamos falar de outros elementos. O que mais aparece num romance? Olhem lá. Então, os elementos dessa narrativa, dessa história, o que mais aparece nessa história? Vamos ver? Tem os personagens, quem vive a história. Olha lá. Quem são os personagens da história do Pequeno Príncipe que a gente viu até agora? O príncipe, o Pequeno Príncipe, né? O príncipezinho e a raposa. Até agora nós vimos 2 personagens, certo? Olha lá. O tempo. Quando ou quanto tempo dura a história? Né? Qual é o período que dura essa história? É o tempo da história, não o tempo que a gente leva para ler, não é isso. É a história, tá bom? O espaço, lugar onde ocorre a história. Onde será que está se passando a história do Pequeno Príncipe? Neste fragmento, tá? Que nós vimos, nesse pequeno fragmento, aonde que estava se passando? Nós vamos descobrir, tá? O narrador, que é quem conta a história, né? É a pessoa que está contando a história, o que aconteceu, como era o Pequeno Príncipe, aonde que estava se passando, como era a raposa, que ela estava embaixo de uma macieira, que é um pé de maçã, certo? E o enredo, a história que é contada, porque nós temos vários romances, né? Não tem só um tipo de romance. Tem até aquele romance, como diz o nome, é romântico. Tem uma história de amor, certo? Vamos ver lá qual é a dúvida do outro colega que tá chamando aqui. Vamos ver? Olha lá. Quais são os personagens do romance? Do romance do Pequeno Príncipe. Até agora, quais foram os personagens que a gente viu? Vocês lembram? Já falei várias vezes aqui. Vamos lembrar? Olha lá. Quem participa da história, certo? Então, os personagens são aqueles que participam da história. Que no caso desse pequeno fragmento, desse pedaço da história que a gente viu, é o Pequeno Príncipe, o príncipezinho e a raposa. Né? Que eles estavam o quê? Conversando. O príncipezinho queria o quê? Brincar com a raposa, certo? Mas o que a raposa queria? Primeiro ela queria que ele cativasse ela, né? Tivesse a simpatia dela, conquistasse ela, para depois eles brincarem. Só que nessa história não aparece no fragmento que a gente leu, não aparece. Mas se a gente ler todo o livro, nós vamos ver que aparecem outros personagens, tá? Que é o piloto, uma rosa e uma caixa. Mas isso é só a nível de curiosidade, para vocês saberem que nessa história tem outros personagens, certo? Então, mas a parte que a gente leu é o príncipezinho e a raposa, que eles também são os principais dessa nossa história aqui, desse nosso romance, tá? Agora nós vamos para uma segunda atividade, presta atenção. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo? Propôs o príncipezinho. Então nós temos um diálogo aí. A raposa falou para o príncipezinho, sou uma raposa, disse a raposa. E o príncipezinho respondeu, vem brincar comigo? Propôs o príncipezinho. Aonde está escrito raposa e príncipezinho? Que são os 2 personagens do fragmento que a gente viu, do pequeno pedaço que a gente leu do livro. Vamos ver? Olha lá. Raposa está aonde? Registrado lá em cima, lá. E no diálogo de baixo, príncipezinho.
certo? Agora, novamente, vocês vão pegar o caderno de vocês e vocês vão responder para mim aí no caderno. Vou colocar atividade 2 e responder para mim os 2 principais personagens desse fragmento, dessa pequena história que a gente leu do romance, tá? Que é a raposa e o príncipezinho. Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto. Copiaram os 2 personagens, a raposa e o príncipezinho, tá? Então, nesse diálogo, na primeira frase, nós temos a palavra raposa. E na segunda frase, príncipezinho. Vocês colocaram aí no caderno a palavra raposa e príncipezinho, que são os personagens principais desse romance que a gente acabou de ler um pedaço, um pequeno fragmento, certo? Agora vamos ver outra dúvida de outra colega. Olha lá, presta atenção. Onde acontece a história? Essa história está acontecendo neste pequeno fragmento que nós lemos, tá, gente? Depois a história toda, quem tiver interesse pode ver com a mãe, com o pai, com alguém, com o irmão, pra tá lendo o livro todo. Ou, quem sabe, nós vamos trabalhar com esse livro aí mais vezes, certo? Então, vamos ver lá o lugar. Aonde se passa essa história? Olha lá. Existe uma flor, eu creio que ela me cativou. É outra frase do Pequeno Príncipe. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. A dica. Não foi na terra, disse o príncipezinho.
O príncipezinho não mora na terra, será? A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta, tá? Então, eles estavam na terra. Eles estavam na terra, tá? E daí existia uma flor, porque o príncipezinho estava falando dessa flor. Só que a flor não estava no planeta Terra, tá? Não estava no planeta Terra. A flor estava no planeta do príncipezinho, porque o pequeno príncipe, ele não mora na Terra, ele mora em outro planeta, ele não mora no planeta Terra, mas ele vem visitar o planeta Terra, tá? Então, ele estava contando que lá no planeta dele, ele tinha uma rosa. Lembra que eu falei que tinha outro personagem? É a rosa. Lá tinha uma rosa e que aquela rosa cativou ele, ganhou a simpatia, conquistou e eles tinham um laço, tá? Então, e a raposa pensou que a rosa estava ali no planeta Terra, né? E daí disse, vê-se tanta coisa na Terra. Então, naquele momento, nesse pedaço, nesse fragmento, eles estavam aonde? No planeta Terra, olha lá, tá? No planeta Terra, eles estavam, naquele momento, eles estavam no planeta Terra. Eles não estavam no planeta do Pequeno Príncipe, certo? Então, o lugar que estava se passando esse pedaço, esse fragmento, era na Terra, tá? E agora nós vamos ver a dúvida de outro colega. Vamos lá? Ele também quer saber, ele também tem uma pergunta para fazer. Vamos ver? Olha lá, é o Paulo. Quem conta a história? Olha quantos elementos que a gente já viu de parte dessa história, né? Quantos elementos que nós já vimos, certo? Fora que a gente já descobriu também o que significa a palavra cativar. Lembra? Criar simpatia, ter simpatia, conquistar, criar laços. Lembram? Então, e outros elementos que nós já vimos. Agora nós queremos saber quem conta essa história. Olha lá, quem conta é o narrador, tá? Olha um exemplo lá que é o narrador. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Tá vendo que é uma outra pessoa que está contando a história? Não é o Pequeno Príncipe que está falando neste momento, que está contando. Eu ouvi, né? Não está, olha lá. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho. É alguém que está contando essa história, certo? Porque quando somos nós que estamos falando, a gente fala eu, né? Então, se fosse o Pequeno Príncipe, ele ia falar eu ouvi um bom dia. Mas não, aí ele está dizendo bom dia e que o Pequeno Príncipe procurou e não viu nada. Ele olhou para os lados e não viu a raposa num primeiro momento, certo? No Pequeno Príncipe é o narrador e ele não participa das ações. É como se você olhasse uma coisa e fosse escrevendo sobre aquilo que você está vendo, tá? Se vocês escreverem uma história que vocês imaginam lá na cabeça de vocês e vocês começarem a escrever essa história, vocês também vão fazer uma narrativa, certo? Então vamos lá ver mais uma coisa sobre o narrador. Ah lá, onde está escrito narrador. Agora nós vamos partir para a atividade 3. Olha lá. Leia o trecho. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Vocês querem ler novamente esse trecho? Vamos lá? Olha lá o trecho para a atividade 3. A atividade já vai vir. Olha lá. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. É que eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Olha lá para a pergunta, presta atenção. Quem está contando a história?
Quem está contando a história? A gente já falou várias vezes. É o príncipezinho? É o pequeno príncipe que está dizendo, está contando a história? É o narrador ou é a raposa? Apontem lá na tela, o dedo de vocês lá para a resposta. Príncipezinho, narrador ou a raposa? Quem está contando a história? Quem que vocês acham? Vamos ver? É o narrador, né? Nós já falamos que o narrador é aquele que conta a história, que ele está escrevendo, e por isso que ele tem que descrever os personagens, certo? E a nossa aula já está chegando ao fim, mas a gente não pode terminar sem o nosso quiz. Vamos lá? Vamos ver qual que é a pergunta de hoje? Presta atenção, hein? Quais são os personagens que aparecem nos textos lidos? Quais são os personagens? Lembra que nós trabalhamos vários elementos da narrativa, da história, mas a gente trabalhou um em especial que eram os personagens, certo? Então olha lá, tem duas opções aqui: o planeta Terra e a raposa. Planeta Terra, será que é um personagem? Ou ele entrou lá no elemento como um lugar? Lembram? E a raposa? Ó, vão pensando aí. O príncipezinho ou a macieira? Qual é o personagem? Tá? Então nós temos duas opções aqui. Lá no primeiro nós temos o planeta Terra e a raposa. Aí depois nós temos o príncipezinho e a macieira. Eu vou dar um minutinho só para vocês e já voltamos. E aí, já sabem as respostas? Então, planeta Terra, raposa, príncipezinho e macieira. Vamos ver quem eram os personagens nessa parte, nesse fragmento de narrativa de romance que nós lemos. Vamos ver? Olha lá. Ah, o príncipezinho fazia parte da história? Fazia, né? Muito bem. Será que vocês acertaram em casa? E a raposa, porque o planeta Terra e a macieira são lugares, né? Não eram personagens, eles eram lugares. Na macieira, embaixo da macieira, estava a raposa. E naquele momento que eles estavam conversando, eles estavam no planeta Terra, né? E eu já disse para vocês, o Pequeno Príncipe não mora no planeta Terra, mas ele visita, né? Ele mora num asteroide que é pequenininho lá, e é bem pequeno, ele mora lá, porque o romance ele pode ser uma história inventada, imaginada, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da história do Pequeno Príncipe, né? E que tenham entendido aí como que funciona esse romance. Mas a nossa aula está chegando ao fim e a gente já está indo para a rotina, para ver se nós conseguimos cumprir tudo aquilo que a gente tinha proposto lá no começo da aula. Vamos ver? Olha lá a nossa rotina. Então, nós separamos os materiais? Sim, separamos, né? A gente recordou a aula anterior, que era de quadrinha, lembram? Recordamos. Fizemos a leitura do segmento de romance do Pequeno Príncipe.
Sim. Fizemos a primeira atividade. Ah, o que é o romance? Lembra da pergunta? Também falamos sobre isso. Fomos para a atividade número 2. Os elementos da narrativa, também a gente viu. A atividade 3 e o nosso quiz. Então, eu acho que a gente fez tudo, cumpriu tudo aquilo que a gente tinha proposto lá no começo da aula. Então, eu vou me despedindo de vocês, né? E até a próxima aula. Se cuidem, fiquem bem, certo? Se tiver que sair de casa, saia com máscara. Não esqueçam de lavar bem as mãos ou passar o álcool, ok? Então, tchau, até a próxima!